Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é: por que as estruturas dão problemas? Vamos na lata? Por que as estruturas dão problemas? Porque as estruturas não são eternas. Simples assim. Não tem nada que seja eterno, a não ser o meu amor por essa mulher que está aqui. Depois ela vai mandar cortar isso, mas não tem problema. Mas não tem nada que seja eterno e as estruturas também não são eternas. Elas sofrem um desgaste, elas vão sofrer ali degradação natural ao longo do tempo e precisam ser cuidadas. Elas estão expostas ao tempo. Acontece, né? A gente já falou como um carro que é deixado na rua e não tem nenhum cuidado. Depois de um tempo, ele não vai estar do mesmo jeito, a pintura vai estar degradada já, né? Como a gente, se a gente não cuidar do nosso corpo, do nosso organismo, a gente vai se degradar ao longo do tempo também. As estruturas são exatamente a mesma coisa, né? São materiais. E esses materiais, né, ela é composta por materiais que vão sofrendo degradação ao longo do tempo. Exato. E esse é um grande ponto que você como síndico, você como gestor de um edifício, de uma administração, você precisa muito ter consciência dela e precisa muito conseguir passar essa consciência para os condôminos, porque só dessa forma você vai realmente conseguir cuidar da forma correta, né? Então, o que a Tatiana falou é um ótimo exemplo. Se a gente for parar para pensar, e isso é muito fácil da gente analisar, qual é a tecnologia envolvida na tinta de pintura de um carro? Quantas camadas de pintura tem num carro? Se a gente pegar esse carro e colocar na porta do prédio, né? A hora que começou lá, construiu o condomínio, pega um carro zerinho e coloca ele na porta e deixa ele 2 anos, ele vai estar destruído no final desses 2 anos. E o edifício é a mesma coisa, né? Se você comparar a pintura de um carro com a pintura do edifício, É capaz da pintura do edifício estar pior antes da pintura do carro. é isso mesmo, exatamente isso. Então, só de pegar, de comparar, eu acho que se você levar para um lado físico, né, de enxergar, não com a cultura de que a estrutura é eterna e ela vai ser uma herança para os meus filhos, se você bloquear isso e parar para pensar em é um elemento que está exposto a sol, chuva e todas as intempéries, aí você vai começar a conseguir enxergar o que precisa ser enxergado e da forma que precisa ser enxergado. E aí sim você vai começar a cuidar direito, né? É claro, tem estruturas que duram mais do que outras, né? A gente tem cidades históricas, as edificações estão aí há muitos anos. Mas para pensar, elas estão há muitos anos porque é dado manutenção. Exatamente porque elas são patrimônio da humanidade, ou ainda que não tenha sido classificada como patrimônio da humanidade, mas se elas são históricas, se tem um cuidado, né, das administrações naquelas edificações, elas vão durar muito mais. Já aquelas que não têm nenhum interesse, que são simplesmente largadas, elas se degradam e vão acabar. E não é pensar, ah não, mas aquelas de antigamente que eram de pau a pique, simplesmente, não. As estruturas de concreto também. Não, e esse exemplo que a Tatiana deu é muito bom também, porque certamente, se você falar de fazer manutenção preventiva em uma assembleia, algum condômino vai falar, poxa, não precisa disso. Pega essas cidades históricas aí, né? Ouro Preto, Mariana, pega essas cidades históricas e tá tudo lá, né? Tá tudo lá. É claro, elas vivem de quê? De turismo. Elas têm que cuidar de quê? Da aparência e elas cuidam. Exatamente. Né? Se pegar cidades históricas na Europa, de qualquer parte do planeta, né? Essas cidades que vivem de turismo se preocupam com o quê? Com a estética e vão cuidar das estruturas para que as pessoas continuem desfrutando daquilo ali. Mas isso não é aplicável a uma estrutura residencial que está feita
para um outro fim, né? A utilização é outra, não tem nada a ver. Se cuidar, ela vai durar o mesmo tanto que dura essas estruturas, monumentos aí. Mas se não cuidar, elas vão acabar. E claro que a gente também tem que fazer aqui distinção, né? Fazendo um parênteses, mas é válido também para você como síndico entender isso, que muitas estruturas que perduram ao longo dos anos, elas são de pedra, não é isso? Pedra maciça. Então isso não tem nada a ver com a estrutura do seu edifício. E além do mais, as estruturas de pedra, o que elas têm? Pedra. Elas não têm parte elétrica, parte hidráulica, não tem acabamento, não tem gesso, não tem nada disso. Né? Então, assim, são coisas que não são comparáveis. Então, isso serve para você como um argumento quando algum condômino vier falar que as cidades históricas estão aí e não muda nada. Muda sim, é completamente diferente. Mas é claro, tem coisas que você pode fazer para fazer com que as estruturas durem muito mais, para poder mitigar essas ações do tempo. E tem coisas que, se você faz, você vai acelerar o processo de degradação. Você vai piorar a situação da estrutura. Exatamente igual um corpo humano. Minha avó falava assim, filho, cuida bem do seu corpo, que se durar dele direitinho, cuidar dele direitinho, ele vai durar até acabar, até morrer. Minha avó falava isso. É a mesma coisa. Se você pegar um edifício e cuidar dele direitinho, ele vai durar muito mais. Se você pega o seu corpo, não pratica esporte, não alimenta bem, não tem horário de descanso, não se limpa adequadamente, você vai durar muito pouco. Se você pratica esporte, se alimenta bem, dorme bem, cuida da sua estética, cuida da sua aparência, cuida da sua autoestima, tudo isso, poxa, você vai durar muito mais, vai chegar igual a mim, por exemplo, que estou com 85 anos de idade, nem dá para reparar. Então, se você cuida direito, né, a comparação é essa, vai chegar bem. Então, o edifício tem coisas que se você for fazendo ao longo da vida útil dele, você vai degradar ele muito mais rápido. E tem coisas que você pode fazer para evitar, né, esses desgastes e mitigar ele ao longo dos anos para ele chegar a ser um setentão bem cuidado. Né? Quais coisas, por exemplo? Olha, vamos falar primeiro as que degradam? Porque tem muita gente que nem sabe que está fazendo coisas que não devem ser feitas, né? Fica lavando garagem com água, jogando água na garagem, isso vai degradar a estrutura. A gente já comentou alguma vez, a água sobe ali no pé do pilar, vai lá no dicionário de engenheiros, que tem lá que é o pé do pilar, sobe ali, entra pelos poros do concreto, chega na barra de aço que está lá dentro, que corrói, expande, desplaca o concreto. Tá? Então, essa é uma coisa que vários condomínios fazem o tempo inteiro, de lavar a garagem com água, e isso podem não estar sabendo que estão degradando a estrutura. Claro que tem algumas condições, né? Tatiana está falando isso porque normalmente as garagens não estão preparadas para receber água, não estão impermeabilizadas, certo? E as construtoras avisam isso, e se o seu edifício tem um manual do síndico, provavelmente está avisando lá, certo? Mas o síndico acaba às vezes cedendo a pressão de limpeza dos condôminos. Como é que faz? Busca outra forma de limpeza. Ou é um edifício mais antigo que não existiam esses manuais, mas também não era impermeabilizado. Exatamente. Simplesmente não tinha um manual te avisando que não era impermeabilizado e que não podia lavar a garagem com água. Exato. Tem a questão também de ser jato de pressão. Quanto mais potente o jato, mais limpinho aparentemente vai ficar, mas mais rápido você vai degradar essa estrutura. É da noite para o dia? Não, mas pode ter certeza que ao longo de 2, 3 anos você já vai começar a notar aí um problema. Segunda pergunta que as pessoas, ou questionamento que as pessoas podem fazer: poxa, mas então a parte externa, pega chuva, pega sol, é outra história. Porque a sua garagem, se você for olhar, você colocar a mão nela, né, na estrutura, está direto no concreto.
90% das estruturas de concreto armado vão estar diretamente no concreto. Uhum. Tem um ou outro que fazem uma proteção ali na garagem, mas nem sempre é uma proteção efetivamente para o concreto, né? Não é um revestimento para o concreto. Às vezes é mais uma proteção ali de borracha para o carro não esbarrar, para não estragar o carro, não para não estragar o pilar. Exato. Normalmente as pinturas que a gente identifica nos edifícios raramente são pinturas protetoras efetivamente do concreto, que vão selar os poros, que tem essa função. Normalmente são pinturas estéticas que não interferem nesse tipo de coisa. Mas do lado externo do edifício, então, voltando à questão, o edifício ele está revestido, ele tem uma textura, ou ele tem um revestimento de pedra, ou ele é de vidro, tem uma pele de vidro, tem alguma coisa que normalmente protege efetivamente a estrutura que está ali dentro. A garagem, como já é um ambiente mais fechado, não tem isso, né? E outros agravantes da garagem, exatamente esse. Se é um lugar mais fechado, mais úmido. Tem monóxido de carbono. Monóxido de carbono, do cano de descarga do carro que sai ali na altura do pé do pilar. Volta lá no dicionário. Então tem várias situações dentro da garagem que vão agravar. Só piorando a situação, né? O que mais? Mais uma ação que pode prejudicar a estrutura. A utilização adequada dos espaços. Utilização e reutilização. É muito normal que ao longo dos anos, né, os edifícios vão sofrendo mudanças de necessidades. Um edifício que de repente antes tinha muita criança, agora não tem mais, e as prioridades dentro do edifício mudam, ou vice-versa. Não dá para transformar o espaço Kids na academia de ginástica. Exemplo. São cargas completamente diferentes. Imagina o peso de brinquedinhos, daqueles brinquedinhos de plástico, piscina de bolinha e tal, e crianças utilizando ali, e o peso de equipamentos de academia de ginástica, uma esteira, mesmo os mais leves, né? Mesmo uma esteira, um elíptico, por exemplo, não são tão pesados, não é um gladiador, não é um leg press, né? Então, não dá para substituir. Né? Exato. E é o seu papel como síndico fazer as pessoas enxergarem isso, fazer os condôminos enxergarem isso. Porque, em geral, né, o coletivo, vamos colocar que não é obrigatório que tenha um síndico em cada edifício, mesmo um síndico, perdão, que tenha um engenheiro em cada edifício, ou que as pessoas saibam desses assuntos. Cada pessoa vai entender da sua área de atuação, né? Mas para o síndico é importante entender esse tipo de detalhe, porque isso vai fazer diferença na durabilidade da sua estrutura. E se você pega e transforma um espaço Kids numa academia, em não muito tempo você vai começar a ter problemas na sua estrutura. E se bobear, você não vai nem saber por que é. O que está acontecendo. Né? E aí, se você não sabe por que é, dificilmente você vai conseguir resolver de forma efetiva. Né? E poderia ser tão simples como saber essa informação e não ter feito do espaço Kids uma academia. Uma academia de ginástica. Né? Porque existem pesos, né? Sobrecargas, que a gente fala na engenharia, sobrecargas diferentes para determinados tipos de utilização. Sabe? E por outro lado, quais são as ações que a gente pode fazer então para mitigar esses problemas? Fazer manutenções, essa é a principal, fazer manutenções preventivas. Você sabe que vai dar problema, porque a gente já está te falando aqui que as estruturas dão problema, uma hora ela vai dar problema. Então você pode começar a fazer manutenções preventivas. É aquilo que a gente fala, manutenção preventiva é aquela que dá para planejar. Se não dá para fazer no mês de janeiro, faz no mês de março, no mês de junho, o que seja. Joga ela no seu calendário, no seu planejamento físico-financeiro para poder fazer uma manutenção preventiva. As manutenções preventivas, elas conseguem fazer com que a curva que a gente tem de degradação da estrutura ela seja interrompida
ela volte a subir a curva, né, do que é a durabilidade da estrutura, para depois começar a cair de novo. Então a gente consegue ir fazendo com que essa degradação seja muito mais suave ao longo do tempo e o edifício dure mais do que se você não fizer nada. Exato. Uma outra ação que só depende de você como síndico é estudar, aprender esse tipo de informação que a gente está discutindo aqui. Porque a partir do momento que você sabe o porquê acontecem as coisas, você consegue um como resolver essas coisas. Você tem duas escolhas sempre, né? E nesse caso as suas escolhas são esperar ter um problema e ter que contratar um profissional que vai te custar X mil reais, ou saber o porquê essas coisas acontecem e contratar o mesmo profissional num tempo muito anterior ao problema e que vai te custar X dividido por 2, X dividido por 3, X dividido por 5. Ou até maior essa divisão, né? Porque se é um planejamento e se você vai ter aquele profissional ali te acompanhando várias vezes, você consegue até fazer contratos, inclusive, de X em X anos nós vamos fazer a manutenção preventiva. Então você consegue fazer uma situação talvez até bem melhor para o condomínio. Não, e aproveitando para lembrar sempre que a primeira ação preventiva é uma inspeção. Né? É enxergar. Então, se você mesmo como síndico já começa a saber enxergar quais são esses problemas, tudo vai ficar mais fácil e tudo vai ficar muito mais barato. E por que a gente está falando aqui que as estruturas dão problemas, né? Como que a gente sabe disso? Isso a gente não tirou da nossa cabeça, né? Não é experiência nossa simplesmente. São estudos, assim, milhares de estudos ao longo de todo o mundo que mostram essas curvas de degradação, de que a estrutura vai perdendo a capacidade, ensaios que mostram o que a estrutura aguentava quando ela foi projetada e o que ela está aguentando hoje, né, o que ela suporta hoje. É tanto que vários edifícios, a gente vê de edifícios antigos, eles sofrem reutilização de espaço, eles mudam, exatamente para poder manter aquele edifício antigo. Muda-se a utilização no sentido ao contrário, não é colocar uma academia no espaço kids, seria o contrário, né? Colocar um espaço kids onde antes era uma academia. Então, aliviando essa utilização, diminuindo a carga que é aplicada, porque aí você não precisa de inutilizar aquela edificação, você modifica colocando uma utilização que é mais leve para a estrutura. Né? E isso vem de grandes estudos feitos, né, em tecnologia de materiais, em durabilidade de estruturas. Rapidamente, só para explicar, para você entender, eles pegam um pedaço, né, peças de concreto, colocam em câmaras de degradação acelerada. Então, 3 dias dentro dessa câmara, o concreto dentro 3 dias do concreto dentro dessa câmara é como se ele tivesse passado 30 anos exposto. Não sei se 30 dias, não. Eu acho que tá muito, mas... Tem uma relação, acho que eu vacilei aqui, mas tem uma relação de semana para anos, de meses, alguma coisa assim, mas tem um estudo que mostra isso. Pega o concreto, coloca ali dentro e acelera o processo de degradação e relaciona ele ao longo do tempo. E é por isso que hoje, se você é um síndico profissional, você já viu várias estruturas, para prestar atenção em uma coisa. Os edifícios mais antigos, eles têm uma tendência a terem os pilares e as vigas mais largas, né, de maiores dimensões. Os edifícios hoje, eles tendem a ter uma seção um pouco menor. Tem várias coisas que limitam também, por questões de segurança mesmo, mas por questão de material, de qualidade de tecnologia de material, os pilares poderiam ser muito mais estreitos. Porque a resistência é muito mais alta. A gente vê hoje, né, pilares, a comparação aí não pode ser feita só o tamanho do pilar, mas lembrando que na hora de comparar, você tem que comparar qual que é a altura do edifício, né? Sim, claro. Então, edifícios hoje de 6, 8, 10 andares, você tem pilares mais ou menos nas mesmas dimensões que você tinha antes, nos de 3, 4,
né? Então são essas comparações, porque subiu bastante, né? Pela tecnologia subiu bastante a capacidade dos elementos, né? Dos materiais e dos elementos, porque é diferente a capacidade do material e a capacidade do elemento. Mas isso aí já é um tema mais técnico, mais avançado, mais técnico. E simplesmente a própria altura dos edifícios. Se você olhar qual era a altura dos edifícios na década de 60, de 70, de 80, de 90, né? E quantos andares hoje? Um edifício hoje facilmente tem 25, 30 andares. É básico, né? Exatamente. Os prédios, pelo menos aqui na nossa região de Belo Horizonte, nos anos 70, 80, era muito comum um prédio de 3, 4 andares. Nossa, prédios de 10 andares ali no final dos anos 90 eram prédios altos. Os de 10 andares eram prédios altos. Claro que a gente está falando da nossa região. Da nossa região. A gente sabe que São Paulo, por exemplo, tem a engenharia. Não sei se a engenharia, os engenheiros eram mais ousados na região. E São Paulo sempre tem edifícios mais altos, sempre teve, né? Pega já a região há de bastante Camboriú, tempo, poxa. né? E é isso, eles estão se tornando mais duráveis porque tem maior conhecimento, né? Tem conhecimento de tecnologia, de material, tem maior conhecimento de como esse material se comporta, tem mais facilidades para a gente fazer os projetos, porque antes o projeto era feito, todos os cálculos eram na mão, né? Agora já há bastante tempo, mas tem programas, softwares para poder fazer esses cálculos, por isso que a gente também consegue edifícios muito mais altos. E isso é porque a gente sabe como funciona, né? A gente só consegue fazer eles mais duráveis, mais altos, melhores, porque a gente sabe como funciona. E também estão já fazendo eles mais confortáveis, né? Já é uma outra questão, uma outra norma, inclusive, né? É preciso a gente entender que a gente está indo para um outro patamar. Cada geração que passa vai mudando a tecnologia, vai mudando os materiais, vai mudando a estrutura e o conceito como um todo. Pega um exemplo, mais uma vez, de carro. Pega um carro dos anos 60, anos 70, quais eram os componentes, qual era a forma de construir aquele carro, né? E agora pega o carro que é construído agora, um carro da mesma categoria. Vamos pegar simples, um Fusca. Pega um Fusca antigo e pega um Fusca novo. Os dois carros podem ter de repente até o mesmo comprimento. Eu não sei se o novo é um pouco mais comprido que o Fusquinha antigo. Mas quanto ele pesa, quanto pesava o antigo, quanto pesa o novo? Quais são os componentes que tinham no antigo, quais são os componentes que tem no novo? Qual é a tecnologia envolvida? Como você conseguia resolver os problemas de um carro antigo e como você consegue resolver no novo? Qual era o conforto que você tinha no carro antigo e qual é o conforto que você tem no carro novo? Então, isso se translada e serve perfeitamente de referência para as estruturas. A gente tem novos materiais, nova tecnologia, novos componentes, melhor conforto e, com isso, mais problemas. Com certeza, você tem mais itens num carro novo para dar problema do que num carro antigo. No carro novo você tem coisa simples, vidro elétrico, o carro antigo não tinha. Então, se estragava o vidro, era mecânico. Estragou aqui, é um cabo, é a bateria, é um chip, é um monte de coisa que pode dar errado. E no edifício você tem que começar a cuidar exatamente muito mais detalhes, porque esses detalhes podem causar um problema que te levem a um problema de estrutura. E pegando o gancho, né? Então você falando que nós temos muitos mais elementos que podem dar problema, né? Vamos falar. A gente tem basicamente dois tipos de problema que podem acontecer. A gente tem problemas estruturais, tipo esses que a gente falou mais no começo, né? A corrosão da barra e da desplacamento do concreto. Esse é um problema estrutural que pode acontecer no edifício. Agora, a gente também pode ter problemas estéticos que podem levar a problema estrutural. Por exemplo, uma fachada que começa a ter infiltração. Em princípio, esse problema da fachada é um problema não estrutural. Ele é um problema estético. Você está enxergando a infiltração ou começa a descascar a pintura,
né? Sai a pintura ali, ela começa a descascar. A pintura descascada em si, ela é um problema estético. Só que a partir do momento que esse problema estético da pintura descascada tirou uma camada de proteção que tinha em cima da estrutura de concreto. Essa camada de proteção saiu, a camada que vem logo abaixo está sofrendo maior desgaste agora, com o tempo, porque agora não tem mais aquela proteção, e isso pode chegar a levar a um problema estrutural na hora que isso alcança a estrutura do edifício. Uhum. E tem vários sinais que são dados através de um problema estético que posteriormente se torna um problema estrutural. E essa relação de conforto, estrutura, problema estético e estrutura, a gente pode considerar até com o nosso corpo. Coisa boba, uma pedra dentro do sapato. Você tem que caminhar 10 quilômetros, entra uma pedrinha. Aí você começa a andar, aí começa a incomodar. Aí você começa a mexer a pisada para poder incomodar menos. E aí a hora que você começa a mexer a pisada e começa a andar de lado, para poder a pedrinha não te incomodar, começa a dar uma dor na bacia, na coluna. É isso. É uma causa que depois se transforma em uma consequência muito mais grave. Exatamente. E a gente tem algumas etapas, né, que podem dar estes problemas. Os problemas na estrutura podem aparecer na etapa de projeto, na etapa de execução, né, na construção, que isso aí é a parte dos engenheiros, né? É a construtora que é responsável por tudo isso. Mas os problemas também podem dar na etapa de utilização, que é a etapa então que é a etapa que a responsável por que esses problemas não aconteçam, é a manutenção. E essa etapa, sim, é de responsabilidade do síndico, dos condôminos, dos proprietários da edificação. Uhum. E por que a gente sempre fala isso aqui? Não é a primeira vez que a gente comenta, né, esses três assuntos, né, de projeto, execução e manutenção. Porque a tendência natural é que os síndicos encontrem um determinado problema depois que esse problema já está mais avançado e chamem a construtora. Mas poxa vida, o que foi feito ao longo do tempo? Né? Foi cuidado, foi feita a manutenção como teria que ser feita, foi feita a limpeza da fachada, foi feita a manutenção da fachada, as unidades habitacionais que foram reformadas seguiram a norma de reforma? Não seguiram, ou não tem o controle, então pode ter um acúmulo de carga em determinada situação que levou a causar esse problema estrutural. Tudo pode ser. Então, reforçar aqui a importância, né, das pessoas terem esse conhecimento e poderem realmente atuar previamente. Se você está fazendo absolutamente todo esse controle, se você tem essa informação e você sabe tudo que está acontecendo dentro do seu edifício, você pode perfeitamente e com muito mais firmeza transferir um problema para a construtora. Uhum. Vantagens: você vai transferir esse problema numa hora em que a construtora vai te agradecer, porque se ela é íntegra e ela sabe que isso foi um problema de execução ou até um problema de projeto que não é da sua responsabilidade de forma alguma saber isso, então ela vai pegar e vai arrumar e vai ficar mais barato para ela. Então tudo vai ficar mais fácil na sua vida, na gestão desse edifício, se você tem todo esse controle que a gente está falando aqui. Para você entender, né, porque os edifícios dão problema, exatamente para você fazer o que deve ser feito e não fazer o que não se deve. E na hora correta e da forma correta. Né? Que tudo que é feito em tempo e de forma correta dá certo. Exemplo, não adianta nada você querer trocar o óleo do carro depois que o motor fundiu. Se o motor fundiu por falta de óleo, por óleo vencido, já fundiu, já não adianta mais. Né? Então, o que fazer, né? Vamos ir fechando aqui então. Uhum. O que fazer? Planejar as manutenções, as atuações,
o edifício já tem muito tempo e não dá mais para fazer manutenção preventiva. Dá sim, sempre dá para fazer manutenção preventiva, mas se você tem ações corretivas a serem feitas, primeiro faça as manutenções corretivas e a partir daí programe todas as manutenções preventivas, porque não é porque você teve que fazer uma manutenção corretiva uma vez que você não tenha que fazer mais manutenções preventivas para frente, né? Segundo ponto, conscientize os condôminos, né, de que tudo isso é necessário. Os edifícios dão problemas, sim, é natural. As estruturas não são eternas e os condôminos precisam de entender isso. Né? Exato. Tem um custo e por isso tem que ser comunicado com os condôminos, evidentemente, mas como a gente falou no começo, é perfeitamente planejável. Você tem o controle da situação, não perca o controle da situação. E o terceiro ponto, trabalhe com empresas especializadas. Tá? Tem muita gente que pode chegar e falar assim, né? Muito profissional, que fala assim, não, isso aqui é só uma massinha, isso aqui eu dou um jeito. Não existe isso. Para manutenções, tanto corretivas quanto preventivas, contrate empresa especializada em manutenção de edifício, em recuperação de estruturas, em reforço estrutural. Essas serão as empresas que vão te atender da forma correta. Engenheiro recém-formado não sabe fazer reforço estrutural, não sabe fazer recuperação estrutural. A gente não aprende isso na faculdade, na graduação. Uhum. E lembre-se que sempre vai ter alguém para fazer mais barato. Você, como síndico, melhor do que ninguém, sabe disso. Sempre vai ter alguém que vai oferecer o mesmo serviço que você faz, mais barato. Só que a hora que vai lá no vamos ver, não era o mesmo serviço que você estava oferecendo. Não era com a mesma qualidade, não era o mesmo tempo de dedicação, não eram com os mesmos profissionais qualificados. A relação é exatamente a mesma. Eu sei que como síndico a gente tem uma tendência a querer cortar gastos, fazer o mais barato, conseguir o mais barato, mas no caso de estrutura a gente tem que enxergar isso de forma global e mais, a longo prazo. Não tem solução imediata em situações estruturais, você tem que pensar sempre a longo prazo. O mais barato hoje pode sair muito mais caro daí a 2, 3, 5, 10 anos. Exatamente. É isso. Vamos fechar. Era isso que a gente queria deixar nesse conteúdo aqui hoje. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Até a próxima. E até a próxima.